Doutor Luciano Pérez, pela sustentação, convidando agora o doutor Antônio Celso Nogueira Leiria ocupar a tribuna ou a mesa, conforme mais lhe aprover. Falando pela Confederação Brasileira de Aposentados, Pensionistas e Idosos. Terá assentamento, então. Bem-vindo. Senhor Presidente, em conformidade com o protocolo de estilo, eu gostaria de saudar Vossa Excelência, todos os ministros, em especial o ministro Paulo de Tarso Sanseverino, relator desse processo, que teve a iniciativa de promover essa audiência pública. Eu represento a Confederação Brasileira de Pensionistas e Aposentados do Brasil, uma entidade que reúne aproximadamente hoje, diretamente e familiares, aproximadamente o número de 4 milhões de pessoas. Ou seja, é um número significativo no mercado nacional. Antes de chegar até a esse tribunal, naturalmente, como todos os senhores, eu vim com um discurso pré-estabelecido, fundamentado em alguns pontos. E do transcurso das exposições, fui vendo que aquilo que eu tinha estabelecido, que eu tinha pontuado, foi se esvaziando face ao brilhantismo dos colegas que me antecederam de todos os lados, tanto daqueles que defendem, quanto daqueles que são contrários ao score. E objetivamente o que eu comecei a perceber é que na verdade não existe em nenhuma das partes uma contrariedade ao score em si, a esse mecanismo de informações que apresenta dados para a proteção do crédito. É natural, é legítimo que aqueles que estão no mercado, que se expõem ao mercado, que colocam os seus estabelecimentos, se valham de mecanismos de crédito. E aí me faz pensar aquela velha máxima da diplomacia, onde a forma é mais importante que o conteúdo. Na verdade, não se está questionando aqui a eficiência das formas reguladoras, das formas de controle, como bem disse o representante do Banco Central, sobre os avanços que isso trouxe ao Brasil, no sentido de uma maior adimplência, tendo em vista a inadimplência excessiva que nós tínhamos aqui. Não é esse o tema. A questão tem que ser clarificada e talvez esse seja o sentido e o objetivo desta audiência pública, lapidar a realidade do nosso próprio entendimento. A questão é a forma. A forma, sim, eu vejo como extremamente perigosa. Se o score se vale, por exemplo, e foi dito aqui, de informações do IBGE. As informações do IBGE são informações que muitas vezes são relativas à raça, ao local onde mora, à idade. Bem, se essas informações, como nós não sabemos as informações, como elas são feitas, como elas são elaboradas, nós podemos supor até que sejam informações avaliadas de forma preconceituosa e mais, de forma criminosa. Porque eu me pergunto, será que uma mulher negra tem mais ou menos valor para a avaliação do score do que um homem branco? Eu posso fazer essa pergunta sim, porque eu não tenho as informações. E este é o ponto. O consumidor é rotulado através de um número esse que não sabe como se chegou a ele, através de cálculos que dizem ser cálculos extremamente complexos e eficientes. Mas quais são esses cálculos? Esse é o tema. Nós estamos num obscurantismo. Nós não sabemos o que está acontecendo conosco. E todos nós aqui fazemos parte desta avaliação obscura. Há quem diga, inclusive, que avaliações dessa natureza, e eu concordo com isso, são avaliações características daquelas listas negras, listas nazifascistas, listas do DOI-CODE, do DOPS, onde aqueles que eram avaliados, e agora está aí essa Comissão da Verdade para fazer as verificações, não sabiam como é que estavam sendo avaliados, nem por que estavam sendo avaliados, nem como estavam sendo avaliados. Este é o tema, este é o ponto. Não se trata de se o score é bom ou se o score é ruim, eu até diria que é muito bom.
É muito bom que os consumidores, que os fornecedores se valham de todas as garantias necessárias para poderem vender e garantirem o crédito. Não há dúvida com relação a isso, mas isto é importante que seja feita dentro dos parâmetros da legalidade, e parâmetros esses que são fundamentados pela livre iniciativa essa controlada pela própria lei para não ocorrer os excessos, que dá direito ao contraditório, à ampla defesa e à transparência. Um consumidor, por exemplo, ele se sentir lesado por uma propaganda enganosa, ele poderá recorrer aos tribunais. E esse recurso que ele faz aos tribunais será submetido a todas as regras jurídicas. Regras do contraditório, da ampla defesa, da transparência. E é aí que as empresas que estão no mercado estarão inseridas e estarão respondendo por esta forma. Mas o inverso? O inverso são avaliações obtusas, avaliações secretas, que até agora, desde o início que nós estamos aqui, não se conseguiu saber 1 milímetro de como são feitos os cálculos. Inclusive o colega fez até um desafio, um brilhante desafio, um bendito desafio, que apresentem os cálculos. Quem sabe se esses cálculos fossem apresentados e disponibilizados para os consumidores, será que talvez não houvesse uma concordância? Porque, como também foi dito aqui na tribuna, que ninguém melhor que a própria pessoa sabe sobre os seus próprios dados. Sim, é verdade. É verdade. Mas como esses dados, a meu respeito, estão sendo avaliados? Como esses dados que eu sei estão sendo interpretados pelo outro? São essas as questões. São essas as questões pontuais que hoje nós estamos enfrentando aqui. E talvez isso seja a síntese dessa discussão. E seguramente é isto que esse tribunal busca resgatar. Uma estampa de realidade. Aonde nós estamos inseridos? Quais as vantagens que as empresas que exploram esse score, que ganham dinheiro em cima do consumidor, prestando informações sobre esse consumidor, e ainda por cima submetendo a uma avaliação que pode ser esdrúxula. E por que esdrúxula? Por que essas avaliações não acontecem como acontece nas avaliações bancárias, quando nós vamos tomar um crédito no banco? Uma avaliação dessa natureza não pode ser genérica, ela tem que ser individualizada. Eu não posso pegar uma avaliação do IBGE, por exemplo, e ter ali uma noção daquilo que eu vou fazer, que eu vou dar de crédito. Eu preciso mais uma avaliação original. Como foi dito aqui, com relação ao histórico do score, como é que era em 1950, quando o comerciante precisava ir atrás das informações com relação àquele que buscava o crédito? Sim, porque as informações eram individuais. Não bastava o comerciante ter o dado de onde aquele consumidor morava, quais eram os seus vizinhos. Era preciso muito mais, da mesma forma aqui. Assim como fazem os bancos, assim como fazem as seguradoras, que estabelecem critérios para a concessão do seguro do automóvel, critérios para a concessão de um crédito, critérios fundamentados em dados individuais, avaliados, e não como acontece com o score, que frequentemente são avaliados esses dados por funcionários despreparados e desqualificados. Senhores, como aqui foi apresentado por diversos, algumas questões, algumas histórias particulares. E muitas histórias existem. E muitas dessas histórias são verdadeiras e algumas são mentiras. Eu digo a maioria é verdadeira porque quando se coloca num bolo como esse de fatos, a maioria das histórias são verdadeiras. Algumas poderão ser inventadas, mas eu tenho uma que posso garantir que é verdadeira para aqueles que quiserem acreditar ou não. Um empresário teve o seu score, não foi negado, mas era inferior ao dos seus funcionários. E ele começou a querer saber por que o seu score era inferior ao dos seus funcionários. E a razão era simples, ele não tinha o costume de comprar a prazo. E pelo fato dele não comprar a prazo, o score era muito inferior dos seus funcionários que ele pagava. Histórias como essa são as mais diferentes possíveis. Como aquele do empresário que teve o seu score negado por uma instituição
aprovado por uma instituição, e quando foi comprar o carro, foi oferecido uma outra instituição financeira que o negou. Por quê? Aquela instituição avaliava o score e a sua instituição, o seu banco, lhe concedeu o crédito. Essas e outras histórias estão aí para todos nós vermos. E isto representa o quê? Isto representa uma insegurança para todos nós. Representa que nós estamos sujeitos hoje a uma lista secreta, a qual não sabemos como foi feita, como foi elaborada, e que está nas mãos de pessoas que não sabemos também sobre a sua qualificação, que poderão julgar de uma forma ou de outra a nossa própria história comercial. Com relação ao dano que isso ocorre, que causa, seguramente, senhores, os danos são diversos. Eu posso falar aqui do pai que quis comprar uma boneca para sua filha e teve o seu crédito negado, daquele que tinha o sonho de comprar o carro e não pôde comprar porque teve o seu crédito negado. Sim, os danos podem ser os mais variáveis, mas uma coisa é certa, as informações estão lá. Hoje, agora, como diz o Supremo Tribunal Federal, o dano in re ipsa, estão lá, prontas para a qualquer momento serem acionadas e a qualquer momento serem interpretadas. Por esta razão, senhores, eu não quero nem tocar no tempo que me resta aqui. Eu entendo, em nome da COBAP, da Confederação dos Aposentados e Pensionistas do Brasil, que o score, esta lista, esse sistema, esse cadastro, chamem como quiserem, esta fonte de informações, é uma fonte extremamente perigosa, que fere, que atenta contra o Estado Democrático de Direito, que traz a períodos obscuros da nossa história, em que aos cidadãos, às pessoas de bem, a todos, havia uma avaliação unilateral, e com a qual não se tinha o direito de saber como era feita essa avaliação. O score é a mesma coisa. É uma lista, como dizem, com características de natureza ditatorial, com natureza totalitária. E isso não coaduna com o Estado Democrático de Direito. Se é que ainda vivemos num Estado Democrático de Direito. Muito obrigado, senhores. Agradeço, doutor Celso Leiria, pela sustentação. E agora ouviremos